Queridos, graça e paz. Nós estamos entrando numa série de mensagens e o tema que nós vamos estar tratando hoje está falando a respeito de Jesus Cristo como sendo o Filho de Deus. Você vai perceber que no decorrer deste mês de junho vai ter várias temáticas a respeito de quem é Jesus, das suas características, do seu poder, do seu senhorio, da sua autoridade, da sua missão. E nós queremos, de uma forma bem graciosa, humilde diante do Senhor, clamar para que Ele possa direcionar as palavras aos nossos corações, ao seu coração, para que você possa ser ministrado e aprender um pouco mais e utilizar dessas ferramentas que Deus tem nos entregado de uma forma tão especial para que nós possamos juntos avançar como igreja, avançar como o reino de Deus, saquear mesmo o inferno e povoar o céu em nome de Jesus. Amém, queridos? Abra sua Bíblia comigo em Lucas capítulo 4, versículo 3. Nós vamos ler alguns versículos dentro do Evangelho de Lucas, curtos, mas que vão dar a base para que essa mensagem possa ser descortinada aos nossos corações no decorrer desses minutos que temos aqui. Lucas capítulo 4, versículo 3. E eu peço que você deixe sua Bíblia aberta, porque depois nós vamos ler outro capítulo de Lucas e outro versículo. Se eu posso ler, diga amém. Lucas capítulo 4, versículo 3 diz assim: Disse-lhe então o diabo: se és o Filho de Deus, manda que essa pedra se transforme em pão. Agora corre lá, ainda em Lucas, só que no capítulo 3, no versículo 22. E o Espírito Santo desceu sobre ele como forma corpórea de pomba, e ouviu-se uma voz do céu: Tu és o meu filho amado, em ti eu me comprazo. Amém? Só até aqui. Queridos, esses dois textos, eles trazem uma certa segurança para nós, que somos filhos de Deus. E eu acredito também que foi o texto, a palavra, que trouxe convicção mais e mais para o chamado do nosso Cristo Jesus. E é interessante que quando Satanás, ele tenta, com as suas palavras, duvidar, colocar dúvida no coração do Senhor, a respeito da filiação dele, com esta fala que nós lemos, ele diz: se tu és o Filho de Deus, transforme essa pedra em pão. Quando nós retornamos no capítulo 3 que nós lemos aqui, Deus já tinha blindado o coração, a mente, a vida de Jesus, o chamado, com a frase que ele disse aqui, que nós acabamos de ler: Tu és o meu filho amado, em ti eu me alegro muito. Então quando Satanás vem dizendo: Tu és o Filho de Deus, Deus já disse lá atrás: sim, tu és o meu filho, e eu me alegro em você. Então, quando nós olhamos para o Filho de Deus, essa missão que Deus dá para o Filho, nós começamos a entender a respeito da sublimidade, sabe, desse chamado, dessa convicção que ele tinha, que não era uma convicção que se perdia por palavras, não era uma convicção que se perdia por acusações, era uma certeza que estava guardada nas tábuas de seu coração. Sim, eu sou filho de Deus, eu tenho um chamado, eu tenho um propósito, eu sei para o fim que eu vim, qual a finalidade do meu chamado. Alguém disse assim que o Filho do homem, o Filho de Deus, se fez homem para que o homem se tornasse filho de Deus. O Filho de Deus se esvaziou da sua glória, ele vestiu essa roupagem humana, terrena, ele vestiu as roupas da humildade, e Paulo, quando ele escreve aos Filipenses no capítulo 2, versículo 5, ele declara, dizendo que Cristo, mesmo sendo Deus,
Ele não teve por usurpação ser igual a Deus, como forma de roubo, querer pegar, se apropriar daquilo que ele era, como forma de se gloriar. Não, ele não teve por usurpação ser igual a Deus. Mas antes, ele aniquilou-se a si mesmo e se fez como um de nós. E achado na forma de servo, ele foi obediente até a morte, morte de cruz, pelo qual Deus o exaltou soberanamente e lhe deu o nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus todo joelho se dobre no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que ele é Senhor para a glória de Deus Pai. Cristo teve essa compreensão, então a declaração de Jesus como filho de Deus era central para a fé e para a pregação dos primeiros cristãos, e continua até nos dias de hoje. E desde muito cedo, queridos, Jesus em sua vida terrena, ele tinha essa consciência de que ele veio trabalhar nos negócios do seu pai, exatamente como qualquer filho primogênito fazia. Quando Jesus Cristo, ainda pequeno, os seus pais o levam para o templo para adorar em Jerusalém, nós percebemos que eles caminham um determinado período e eles percebem que perderam Jesus no caminho. E eles voltam procurando Jesus. E quando encontra Jesus, ele está no templo, debatendo com os líderes religiosos, com os fariseus, acerca das grandezas do reino dos céus. E eles se maravilham com a fala de Jesus Cristo, porque eles diziam, olha, tudo que esse menino fala, nós não conseguimos entender, mas tudo que nós falamos, ele compreende. E aí eles chegaram diante de Jesus e falaram, filho, aonde você estava? E Jesus disse, ora, vocês não sabiam que me convém tratar dos negócios do meu pai? E ainda pequeno, com 12 anos. Chamar Jesus de filho de Deus é o reconhecimento de que Jesus age totalmente em nome do Pai, de forma que, independentemente do que Jesus fizer, ele faz de fato aquilo que Deus quer que ele faça. Então, a Bíblia vem nos dizendo que falou-lhes Jesus, em verdade eu vos digo, o Filho não pode fazer nada de si mesmo, senão somente aquilo que vir o Pai fazer, porque tudo que este fizer, o Filho faz também de forma semelhante. A Bíblia ainda nos diz, em João 5, do 19 ao 20, porque o Pai ama o Filho e lhe mostra tudo o que faz, e maiores obras do que esta lhe mostrará, para que vos maravilheis. Ou seja, queridos, Jesus, como Filho de Deus, ele cumpre todas as promessas do Antigo Testamento. Jesus, ele passa pelo crivo das Escrituras Sagradas, da lei, dos profetas, e quando ele chega com um propósito. E Paulo, o apóstolo Paulo, que antes nós conhecemos como aquele que perseguia a igreja, e depois passa a ser perseguido, até mesmo pelos próprios judeus, irmãos, doutores da sinagoga. Paulo, quando ele tem um encontro com Jesus Cristo no caminho de Damasco, sabe qual foi a mensagem de Paulo? A Bíblia diz em Atos 9:20, que ele começou imediatamente a anunciar nas sinagogas, Jesus é o Filho de Deus. Essa foi a mensagem que o apóstolo Paulo pregou. E João, o apóstolo do amor, quando ele escreve a sua primeira carta, ele confessa, ele traz um pano de fundo, e ele diz assim, aquele que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele, e ele em Deus. João, ele estava combatendo uma das primeiras seitas do primeiro século, que era o gnosticismo. Então, quando eles dizem assim, não, Jesus Cristo não veio em carne, é impossível, porque o gnosticismo entendia que a matéria era má. Então, se a matéria é má, logo Deus não pode se encarnar, porque Deus não vai se encarnar numa matéria que é má.
E Deus, ele, através do apóstolo Paulo, inspira para dizer, ele diz, não, negativo, tanto para Paulo como para João. Nós vimos ele, nós tocamos o amor, eu repousei nos braços do amor, nós vimos ele, e ele veio-se em carne, e nós queremos declarar que aquele que diz que Jesus não é o Filho de Deus e não veio em carne, não pode permanecer em Deus, e Deus também não está nele. Quando nós olhamos, Jesus lá na cura do paralítico que estava há 38 anos na beira de um tanque aflito, as escrituras dizem que eles perguntam para aquele homem, quando ele é curado, olha, quem foi que mandou você pegar a sua cama e andar? Você não sabe que hoje é sábado? Ele disse assim, mas o homem que me mandou curar, que me curou, que disse para eu fazer isso? E quem foi o homem que curou você? Eu não sei, ele saiu daqui, ele não está mais aqui. E logo depois Jesus encontra esse homem na sinagoga e disse assim, olha, já que você está curado, vai e não peques mais. E aí, posterior a isso, a Bíblia vem nos dizendo que os fariseus, eles se irritam de uma forma tremenda e diz assim, por que você está curando no dia de sábado? E Jesus disse assim, olha, o meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. Ou seja, meu pai, ele continua fazendo milagres e eu vou continuar fazendo milagres também. E a Bíblia diz que porque ele disse isso, os líderes judeus ficaram com mais vontade de matá-lo. Pois ele, além de não obedecer à lei do sábado, ele afirmava que Deus era próprio Pai, fazendo-se igual a Deus. Ou seja, queridos, Jesus não é um Deus com D menor, como diz as testemunhas de Jeová. Pegue a Bíblia das testemunhas de Jeová e leia no capítulo 1 de João, no princípio era o verbo e o verbo estava com Deus, e eles dizem que o verbo era um Deus, com D minúsculo. Não, Jesus não é um Deus com D minúsculo. Jesus, ele é o próprio Deus encarnado. Jesus, ele é a expressão perfeita da divindade. Quando Hebreus, ele escreve, o escritor aos Hebreus, ele declara assim, porque a nenhum dos anjos, Deus disse assim, assenta-te à minha direita para que eu coloque todas as coisas sobre o estrado dos seus pés. Não, ele não disse isso para nenhum dos anjos. Ele não chamou nenhum dos anjos de meu filho, mas ele diz a Jesus Cristo, tu és o meu filho e eu te gerei. E detalhe, Jesus Cristo não é o arcanjo Miguel, Jesus Cristo não é um anjo. Jesus Cristo, ele é superior à sua criação, porque quando a Bíblia diz que Deus, ele introduz o primogênito na criação, Deus diz assim, todos os anjos o adorem. Adore a ele. Quem? Miguel também tem que adorar Jesus. Todos os anjos o adorem. E aqui, quando João, ele traz essa palavra, ele vem nos trazendo a certeza de que nós estamos diante, queridos, daquele que era, que é e que há de vir. Com a sua Bíblia aí, abra em João, no Evangelho, capítulo 1. Eu quero pregar dentro do capítulo 1 de João, do versículo 10, 11, 12 e 13. No princípio era aquele... Aliás, deixa eu ver em outra tradução que para mim é melhor. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Vamos ler do versículo 1 lá, aliás, vamos ler do versículo 1 até o versículo 14. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, e todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Este veio como testemunha para que testificasse a respeito da luz, a fim de que todos vierem crer por intermédio dele. Ele não era a luz, mas veio para que testificasse da luz. A saber, a verdadeira luz que vinda ao mundo ilumina todo homem. O verbo estava no mundo. O mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para os que eram seus, e os seus não receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder para serem feitos
filhos de Deus, a saber, aos que creram no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, e nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, glória como único gerado do Pai. Amém? Quando João, ele escreve, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Aqueles que conhecem a língua portuguesa e entendem qual foi a forma, o tempo verbal que João usa aqui, nós entendemos que João, ele quando diz no princípio era o Verbo, ele não usa um pretérito perfeito, porque se ele usasse o pretérito perfeito, ele ia escrever que no princípio foi o Verbo. Mas a Bíblia vem nos dizendo que João, ele escreve que no princípio era o Verbo, e ele usa o pretérito imperfeito para dizer que quando teve um princípio, o Verbo já existia, o Verbo é antes de todas as coisas, e o Verbo sempre existiu. O Verbo não foi, o Verbo ele sempre existiu. E João, ele pega esse pano de fundo para dizer que no princípio era o Verbo, para Gênesis capítulo 1, que quando a criação está sendo feita, a Bíblia vem nos dizendo que no princípio Deus criou os céus e a terra era sem forma e vazia. Ou seja, quando João ele diz que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, ele olha para Gênesis, para a criação de Deus. Ou seja, quando Deus cria todas as coisas, Jesus Cristo é aquele que executa, é a ação de Deus. O Verbo exprime ação. Jesus Cristo é a manifestação criadora do próprio Deus. É como se Deus dissesse, haja luz, e o Filho fosse lá junto com o Espírito Santo e fizesse todas as coisas junto com o Pai. Há uma ação ali, há um algo sendo feito. O Verbo, ele estava no mundo. O mundo foi feito por intermédio dele. Mas aconteceu uma coisa que o mundo não conheceu. O mundo não discerniu o Filho. O mundo não teve a compreensão de quem ele era. E quando a Bíblia usa essa palavra, que o Verbo estava no mundo, a palavra no original é cosmos. Está dizendo que o Verbo que criou o mundo, habitado por seres humanos, o planeta Terra, é aquele também que estava no universo. Não somente no planeta habitado por seres humanos. O Verbo enche todas as coisas. O Verbo está nos planetas. O Verbo está nas constelações. O Verbo está nos buracos negros. O Verbo está em todos os lugares, e esse Verbo, ele se esvazia da sua glória, e ao mesmo tempo que ele enche todas as coisas, porque ele é transcendente, ele também é imanente, e ele se esvazia e habita no meio dos seus. O Verbo está entre nós, João disse. Ele estava no mundo, ele estava na terra, ele compartilhou da raça humana. Ele compartilhou com a humanidade ímpia, alienada de Deus e hostil à causa de Cristo. O mundo teve sua origem em Cristo. Por ele existe todas as coisas. Por ele subsiste todas as coisas. E sem ele, nada do que existe teria sido feito. Só que a humanidade, ao mesmo tempo que ela é criada, ela tem sua origem no Verbo, compartilha do mesmo DNA do Verbo, da mesma natureza criadora, força e vida que emana da divindade. Quando a divindade desce na terra para se relacionar, buscar, salvar, amar, se entregar por esta humanidade, João disse que eles não o reconhecem. Eles têm um DNA. Eles têm partícula de Cristo, porque o próprio João diz que Cristo é a luz que ilumina todo homem que veio ao mundo, nos versículos anteriores. Só que essa humanidade não o reconhece.
Essa nação que ele escolhe vir, o despreza. E detalhe, o não conhecer não consiste em um equívoco no qual tenha uma desculpa para dar. Ou seja, eu não o conheci porque eu não compreendi ele. Não, mas eu não o conheci porque ele veio de uma forma muito humilde somente. Não, eu não o conheci porque eu esperava que ele viesse como um rei para nos livrar do senhorio de Roma. Faz sentido também? Faz, é óbvio que os judeus esperavam isso também. Só que esse não foi o motivo que João diz que a humanidade não o reconhece. Não era simplesmente uma dificuldade em perceber que ele era o Verbo, que ele era o Cristo enviado por Deus. Mas quando João diz que ele estava no mundo e o mundo não conheceu, se trata de uma ação consciente, deliberada e que esconde a seguinte afirmação: eu não quero conhecer. Não é porque os judeus negaram a Cristo porque eles não o conheceram, porque eles não conseguiram discernir que ele era o Cristo. Mas era o seu coração endurecido, era o coração cheio de pecados, era o coração que não queria olhar para Cristo como seu Salvador. Jesus disse assim que as pessoas que se escondem dele, porque ele é a luz, se escondem porque têm medo que as suas obras más sejam manifestas. Porque ele sabe que quando nós entramos em Cristo, a luz começa a iluminar e tem coisas dentro de nós ocultas, escondidas, que nós não queremos que ninguém saiba, que nós não falamos para ninguém, que a luz vai iluminar e ela vai mostrar quem nós somos. Nós somos pecadores, nós somos arrogantes, prepotentes, vaidosos, homicidas em nosso coração, adúlteros em nossas mentes. E quando ele diz assim que o mundo não o conheceu, é porque o mundo dizia: eu não quero conhecê-lo, eu não quero Cristo, eu não quero Deus. Entenda uma coisa, o mundo perdido, ele não quer Deus. Ele foge de Deus. E é por isso que antes de nós, muitas vezes, falarmos para a humanidade perdida que Jesus te ama, nós precisamos mostrar que existe um porquê Jesus amou. Eu não sei você, queridos, mas nós, nesse período de evangelizar nas ruas, eu, a minha esposa, alguns irmãos, no início da nossa caminhada, acredito que muitos de vocês já evangelizaram na rua, nas madrugadas, nos lugares hostis. E quando muitas vezes nós falávamos para as pessoas que Jesus te ama e Jesus morreu por você, tinha pessoas que zombavam e diziam assim: morreu porque é bobo, porque eu não pedi para ele morrer por mim. Morreu por mim por quê? Ué, mas por que morreu por mim? Qual o motivo dele morrer por mim? Então, queridos, quando nós olhamos para o céu, durante o dia, nós não conseguimos observar as estrelas, mas as estrelas estão lá. O que faz com que as estrelas apareçam? Quando cai a noite e o céu negro, ele começa a ressaltar o brilho das estrelas. Para que as pessoas entendam que elas precisam de Cristo e Cristo ama elas, é preciso de um pano de fundo para mostrar a pecaminosidade da sua alma. Enquanto elas não entenderem o quão pecadoras elas são, elas não vão entender o quão grandioso é o amor desse Cristo por elas. Então, muitas vezes, nós estamos querendo trazer um evangelho água com açúcar, para que as pessoas se adaptem melhor ao evangelho. E aí o que acontece? Nós temos pessoas que vêm para Cristo de uma forma melindrosa. São pessoas que muitas vezes, quando são confrontadas com a palavra, elas saem na primeira mensagem. Porque, na verdade, elas estavam esperando um Cristo que veio dar para ela aquilo que elas esperam.
Mas muitas vezes Cristo ele não compactua das nossas vontades. O pastor Jordélio disse assim que Deus ele não tem compromisso com as nossas vontades, mas com as vontades dele. E muitas vezes nós pensamos assim, poxa, mas quer dizer que Deus é um Deus egoísta, ele não pensa em mim? Não, porque a sua glória não está divorciada do nosso bem-estar. Quando nós o glorificamos e fazemos aquilo que ele quer, a nossa alma se compraz nele e encontra o verdadeiro prazer de viver. Porque nós não sabemos pedir como convém. Por isso que o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Ou seja, aquilo que é impossível ser expresso por meio de palavras, o Espírito Santo, ele sonda o nosso coração. E quando nós estamos diante do Pai e não conseguimos falar, o Espírito Santo decodifica, traduz e leva para Deus. Deus, o Moisés está pedindo isso, mas não é isso que o Moisés precisa. O Moisés precisa disso de verdade. Estou levando para você aquilo que ele precisa, não aquilo que ele acha que precisa. Eu vi alguém dizendo assim, olha, queridos, tome cuidado. Deus é amor, mas não é a Hello Kitty. Porque tem pessoas que acham que Deus é o... Nossa, cara, é o brother. Ele é o meu brother, cara. Então, tipo assim, ele é tanto meu brother que aí eu faço as coisas, mas ele me entende. Ele é meu camaradão, entendeu? Ele é também. Ele é o nosso Abba, ele é o nosso pai, ele é o nosso amigo. Ele é o nosso Senhor, e essa é a beleza do Evangelho. Ao mesmo tempo que esse Deus ele é amor, ele é justiça também, ele é paz, ele é alegria, ele é gozo, né? E a Bíblia diz que o Espírito Santo de Deus, ao testificar nos nossos corações, ele declara dizendo que o reino dos céus não é comida e nem bebida, mas é paz, é alegria, é gozo no Espírito Santo de Deus. Então o mundo não quis conhecê-lo, o mundo rejeitou. E quando o mundo, a humanidade, não reconhece e não quer conhecer aquele que é a sua vida real, aquele que é a sua verdadeira luz, isso significa que ao mesmo tempo há uma perdição total. Não há nada o que se fazer. Isaías, capítulo 1, versículo 3, diz assim, olha, o boi conhece o seu possuidor. O jumento e o jumento, a manjedoura de seu dono. Mas Israel, ele não tem conhecimento acerca de mim. O meu povo não entende. O meu povo não discerne. E quando Jesus Cristo vem para a sua humanidade o rejeita. A humanidade não quer Deus. A humanidade não quer aquilo que Deus tem. E muitas vezes nós escolhemos aquilo que Deus, ele tem que nos dar. É como se Deus fosse um dono de um restaurante fast food ou de um self-service e nós chegamos para Deus e escolhemos o nosso prato. Deus, eu quero isso, eu quero isso. Deus toma isso aqui, filho. Não, Senhor, isso aqui eu não quero. Muito obrigado, Deus. Isso aqui eu não quero. Eu quero aquilo que me convém. Eu quero aquilo que diz respeito a mim. É por isso que as pessoas procuravam a Jesus Cristo e muitas vezes eles vinham com um coração cheio de vontades próprias. Queria ser curado, eu quero milagres, eu quero transformação. É por isso, queridos, que muitas vezes nós olhamos essas denominações que pregam acerca da teologia da prosperidade. E eu vi uma delas em um relato de que uma esposa de um fiel, ela chegou diante da justiça e ela colocou na justiça a denominação, porque a denominação aceitou um valor que era pertinente a um veículo da família. E o esposo, ele vendeu esse bem sem comunicar à sua esposa, e a sua esposa foi questionar a respeito disso. Só que fizeram-lhe uma promessa de que se ele desse aquele veículo, ele receberia quadruplicadamente mais. Então, muitas vezes nós pensamos assim,
Poxa, que maldade! Nossa, mas que líderes sem coração, desprovido do amor de Deus. E eu já falei isso e concordo que isso tem um respaldo também. Só que entenda uma coisa, aqueles líderes, eles deram aquilo que o povo queria. Você quer dinheiro? Vem para mim que eu te dou dinheiro. Eu quero dinheiro. Não quero pouco, eu quero muito. Então me dá isso aqui que você vai ter muito. Então eu dou. Já que é para ter, eu quero. Então entenda uma coisa. Aquele povo, ele só deu aquilo que o coração do povo já queria. Então aquele camarada que deu, ele não é de todo isento também não. Porque ele deu. Porque ele pensou que Deus, ele era um Senhor na qual ele pode barganhar com ele. Eu te dou isso e você me dá isso. Eu te entrego os meus bens e você me dá em dobro. Ora, se for isso, então é melhor eu dar para Deus do que eu investir na bolsa de valores. A rentabilidade é bem maior. É óbvio que é bem maior. O lucro é maior. Só que quando Deus não dá, porque Deus não tem compromisso com isso, sabe o que essa geração faz? Ela não o reconhece. Ela o rejeita. E aí eles procuram outros lugares que vão satisfazer os anseios do seu coração vaidoso. Do seu coração que só quer mais e mais e mais. Se preocupa mais com o seu bem-estar. E é isso que os judeus estavam olhando para Jesus. Quando o verbo se encarna e vem, e João Batista prega, e os fariseus estão fugindo, ele olha para os fariseus: ei, para onde vocês estão indo, raça de víboras? Quem vos ensinou a fugir da ira futura? Ei, eu quero dizer uma coisa para vocês: deem frutos dignos de arrependimento, porque o machado já está posto na raiz da árvore, e a árvore que não der bons frutos, ela é cortada e lançada no fogo. Só que além do filho não ser reconhecido, o filho também, ele é rejeitado. A Bíblia diz ali no capítulo 10 que ele veio, mas o mundo não o conheceu. Veio para os que eram seus, só que os seus não o receberam. Além de não querer conhecer, eles também o rejeitaram. Eu não quero saber de Deus. Eu não quero saber de Cristo. Eles queriam procurar aquilo que Jesus Cristo tinha como benefício. Os irmãos lembram quando Jesus Cristo ele faz a primeira multiplicação dos pães? Aí Jesus ele pega com os seus discípulos o barco e atravessa para o outro lado. E a multidão vem doida atrás de Jesus e fala assim: Senhor, onde você estava? A gente estava te procurando faz mó tempão. E Jesus fala assim: eu sei porque vocês estavam me procurando. Vocês não estavam me procurando por aquilo que eu sou. Vocês não estavam me procurando pelos milagres que eu faço ou pela glória que Deus tem. Eu estou parafraseando aqui, tá? Mas Jesus Cristo disse assim: vocês estavam me procurando pelos pães que vocês comeram e vocês se saciaram. Mas eu quero dizer uma coisa para vocês: buscai a Deus não pela comida que perece, mas pela comida que dura para a vida eterna. Pão ele tem toda hora. Bênçãos ele tem toda hora. Entenda uma coisa, a Bíblia diz que aqueles que estão no Senhor, as bênçãos nos seguirão e nos alcançarão, irmãos. Nós somos abençoados com toda sorte de bênçãos nas regiões celestes, Efésios capítulo 1. Nós já somos, nós já temos. Então Jesus Cristo estava dizendo: vocês estão me buscando pelos pães, cara. Vocês estão me buscando por milagre. Vocês estão me buscando porque eu tenho coisas para dar para vocês. Ah, Jesus, mostra um milagre para a gente, porque no Antigo Testamento, Moisés derramou o pão do céu e não saciou. Não, negativo. Moisés não derramou o pão do céu nenhum. Quem derramou o pão do céu foi meu pai. E detalhe, aquele pão que eles comeram, eles morreram. Mas eu que sou o pão para a vida eterna, quando eu me entrego por vocês e vocês vêm até mim, vocês comem e não morrem. Vocês têm vida eterna. Veio para os que eram seus, mas os seus não o receberam. O Filho de Deus havia escolhido uma habitação para si, numa nação específica, e ao fazer-lhe presente, ele foi rejeitado. A cegueira espiritual anda, presta atenção, de mãos dadas com a ignorância, com a tolice. O salmista diz: diz o louco nécio em seu coração, não há Deus.
Não existe Deus. É como uma doença degenerativa, porque ela caminha de forma progressiva e ela vai limitando as funções básicas do corpo. Ela pode afetar os movimentos, ela afeta a respiração, ela afeta o raciocínio, e o próximo passo é levar à morte. Quando nós decidimos não aceitar ou não se render à vontade desse Senhor, é como se o pecado ele se entrelaçasse em cada partícula, em cada célula do nosso corpo e fosse matando aos poucos. Quantas pessoas você conhece, eu conheço, que a gente fala assim, cara, tem tudo para ser uma bênção, mas não é. E se você conversar com essas pessoas, muitas vezes ela diz assim, eu sei que eu estou errado. Eu sei que eu tenho que voltar para o Senhor, mas eu não consigo. Mas eu não consigo mais. Já está envolvida nas falcatruas, na prostituição, na mentira, na pornografia, na lascívia, na falta de amor, nos vícios. E essas pessoas vão morrendo aos poucos, a sua visão se perde, já não consegue enxergar direito. Os seus ouvidos já não são mais sensíveis para as coisas de Deus. A sua respiração começa a ficar ofegante, afeta os movimentos, começa a ir para lugares estranhos, começa a perder o vigor. Ou pior de todos esses, ele começa a viver uma vida desordenada, quando todos esses órgãos ainda não foram afetados, e ele começa a achar que está tudo bem. E Paulo ele escreve aos Romanos no capítulo 1, dizendo que a ira de Deus se manifesta da seguinte forma, que o povo, ele estava querendo se entregar aos prazeres e às luxúrias de seu coração. E como o povo não quis ouvir a Deus, irmãos, olha isso. Muitas vezes nós achamos o como. Porque no Antigo Testamento, o que acontecia? Vou usar um exemplo aqui. Nadab e Abiú, os filhos de Arão, eles entraram no templo e foram oferecer fogo. Eles acenderam o incenso e foram tomar o lugar do sumo sacerdote. Só que eles não podiam fazer isso. E quando eles entram e acendem o incensário, a Bíblia diz que naquele momento desceu fogo do céu e consumiu os dois, e matou os dois. E detalhes, eles eram levitas. Matou eles porque eles ofereceram fogo estranho no altar de Deus. Só que hoje, nós vemos que isso não acontece neste sentido. Nós pecamos muitas vezes, nós falhamos, nós erramos, e não desce fogo do céu e mata a gente na hora. Então muitas vezes nos dá uma sensação de que, opa, está tudo bem. Nem um raiozinho. Então vamos seguir a vida, né? Vamos continuar. Quando há arrependimento, ok. Glória a Deus, aquele que confessa seus pecados e os deixa alcança a misericórdia. A questão é que quando não há, e há uma perseverança nessas ações, aí sim entra a ira de Deus. E como Romanos capítulo 1 diz, que a ira de Deus se manifesta quando Deus entrega os seus filhos, aqueles que querem pecar, aqueles que querem se desviar aos seus próprios prazeres. É como se Deus segurasse o freio para que a gente não fizesse mais besteira. E quando a gente insiste e não quer mais saber de Deus, Deus pega e tira o pé do freio e fala assim, filho, então vai. Queridos, o diabo não precisa fazer nada, a gente se mata só.
A ira de Deus se manifesta dessa forma, quando Deus entrega as pessoas às suas próprias paixões. Você quer fazer? Então faz, cara. E eu digo para você, a gente só não faz coisa pior porque a gente tem o Espírito Santo. Porque se não fosse o Espírito Santo de Deus, Hitler ia ser um cachorrinho diante de nós, queridos. E a Bíblia diz que o Logos era como um senhor que retorna à sua casa e agora os seus próprios familiares fecham a porta para ele. Ele veio para os que eram seus, mas os seus falaram assim, eu não quero saber de você. Eu fecho as portas do meu coração. É por isso que lá em Apocalipse diz para nós, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, olha, presta atenção, não adianta só ouvir. Se alguém ouvir a minha voz e deixar eu entrar, eu entrarei. Ceiarei com ele e ele comigo. Talvez você está aqui e você está ouvindo a voz. Mas você tranca a porta por dentro e por fora e joga a chave fora. Para ninguém entrar. Para ele não entrar. Para o Espírito Santo não entrar. Só que graças a Deus que o Senhor nos proporciona a misericórdia. E a sua misericórdia, ela renova a cada manhã. E elas são o motivo de nós não sermos consumidos vivos. Porque o Filho concede graça para que nós nos tornemos filhos também. O Filho, ele abre o caminho. O Filho, ele nos proporciona a possibilidade de sermos adotados por Deus. O Filho nos chama para compartilhar do céu, da sua herança, da vida eterna, da alegria, da paz. Porque ainda que esses os rejeitaram, mas a Bíblia diz, mas a todos quantos o receberam, ele deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creram no seu nome. A esperança, queridos, para nós. A esperança para as nossas famílias. A esperança para essa humanidade. A esperança para este mundo caído. A esperança para nós que muitas vezes rejeitamos a vontade do Senhor. Porque se nós aceitarmos, nos rendermos a essa vontade, Ele virá até nós e nos resgatará com um braço forte. Porque a Bíblia vem nos dizendo que a palavra do Senhor diz que o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas Ele é poderoso, sendo longânimo, para que nenhum de nós se perca, mas que chegue ao pleno conhecimento da verdade. Sabe o que Ele está dizendo? Que Ele não quer que nenhum de nós se perca, que nós não venhamos agir como o povo de Israel, não venhamos fechar as portas para Ele, mas vamos abrir o coração para o Filho de Deus, que quer nascer a todos os momentos em nossas vidas, nos regenerar, nos transformar, nos limpar e nos purificar. E ele diz, mas a todos quantos o receberam, ele deu-lhes poder para se tornarem seus filhos, aqueles que creram no seu nome. Condição para se tornar filho de Deus, crer no nome dele, confiar. A salvação não é pelas obras, a salvação é pela graça mediante a fé. A fé é um meio que nos possibilita nos apropriar da graça de Deus. E Paulo escreve aos Efésios que isso não vem de vós, é um dom de Deus. O que não vem de vós? A fé para que nós venhamos crer. Deus planta fé em nosso coração. Eu me rendo a essa fé e creio nele. Ao crer nele, eu permito que ele faça uma transformação na minha vida ao aceitá-lo. Não é pelas obras para que ninguém se glorie. Porque se precisasse de obras para que nós alcançássemos a salvação, o sacrifício de Cristo seria incompleto. Precisaria de mais alguma coisinha. Precisaria de mais um paliativo.
Não, isso não é o suficiente. Não, pelo contrário, ele é suficiente, ele é perfeito. Ele fala até hoje esse sacrifício. Crer nele. Nós precisamos crer. Só que detalhe, crer não é simplesmente falar da boca para fora. Não é simplesmente declarar que eu creio. Tiago disse assim, crê que Deus existe, fazes bem. Porque até os demônios creem. Não só creem e estremecem diante do nome dele. Agora os demônios não são salvos, porque só crer que Deus existe e que Jesus é o Senhor não é o suficiente. Só vir para a igreja porque o seu pai ou porque o seu cônjuge te traz não é o suficiente. Só dizer que é evangélico para os amigos do trabalho não é o suficiente. Só dizer que, só porque de repente você ganhou uma Bíblia de presente, você está lendo de vez em quando, isso não é o suficiente. Declarar que muitas vezes eu participo de uma célula, ou vou para um lugar que diz respeito à igreja, não é o suficiente. Eu preciso crer, confiar, entregar a minha vida para Ele. Eu preciso entender que você, nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados e Deus nos vivificou juntamente com Cristo. Entenda uma coisa, querido, nós estávamos mortos. Quem não tem um encontro com Cristo tem aparência de quem vive, mas está morto. Crer nele. E a partir do momento que ele diz, aqueles que creram no seu nome, recebem. O que é escândalo para os judeus é alegria para nós. O que é escândalo para alguns é poder para nós. O que é escândalo e perdição para alguns é vida eterna para nós. Então receba Ele em seu coração, queridos, para que você possa ter paz e vida e possa gozar de um céu de glória quando todas essas coisas passarem. Porque a morte não é o fim, a morte é o começo. Enquanto alguns rejeitam a Cristo, outros são elevados ao céu. E quantos alguns negam este poder, aqueles que o recebem poder para se tornarem filhos de Deus. E João declara que a sua sorte se reverteu, a nossa sorte se reverteu, porque os gentios, que somos nós, preenchemos a vaga desprezada pelos judeus, orgulhosos e cegos. E o resultado da sua fé, da nossa fé, é a glória de sermos reconhecidos como filhos de Deus. Ou seja, judeus foram dominados pela arrogância, como se Deus fosse somente para eles, fosse somente o Deus deles. E Deus transfere o direito para a adoção, para a Igreja Batista do Povo, para a igreja que está espalhada para o mundo. Vinde a mim, vinde a mim, vinde a mim, todos vós que estáis cansados de carregar os seus fardos pesados, que eu vos aliviarei. A Bíblia diz que a mesa estava posta, mas os convidados não eram dignos. E a Bíblia diz que nessa parábola, o rei manda aos seus servos sair atrás de um monte de gente para vir para casa. E eles rejeitam, eles negam. E Jesus disse assim, olha, como a mesa estava posta e os convidados não eram dignos, faz uma coisa, vai pelas vielas, becos, valados, procura os coxos, os mancos, aleijados, procura a escória, procura quem é rejeitado por todo mundo, traz eles para sentar na mesa do rei. Traz eles. É por isso que você é filho de Deus, você é filha de Deus, e não aceite menos que isso. Os quais, para eu finalizar aqui, cadê o Levi? Pode vir, Levi, por favor. Ministério de Louvor, pode ficar aposto aqui também. E ele diz assim, só que tem uma questão para se tornar filho de Deus. Assim como Cristo, ele tem nos chamado, porque ele é o Filho unigênito do Pai, único gerado, tá bom? Unigênito, único gerado pelo Pai. E como nós nos tornamos filhos de Deus? Por adoção. Ele nos adota como filho. E quando Jesus faz a oração pelos seus apóstolos, pelos seus discípulos e pelo mundo, no capítulo 17 de João, ele diz uma coisa tão linda, queridos. Ele diz assim, Pai, eu não oro só por esses que o Senhor me deu, esses 12 aqui. Aliás, pelos 11, porque Judas
tinha se perdido. Ele falou assim, eu não oro só por eles. Eu oro por todos aqueles que hão de crer em ti ainda, Senhor. Vai ter um povo, Senhor. Isaías disse assim, olha, eu vou ser encontrado por um povo que não me procurava. Eu vou abrir os olhos daqueles que estavam cegos. E ele diz assim, os quais não nasceram... Levi, pode vir aqui por gentileza, querido. Os quais não nasceram do sangue, nem na vontade da carne, nem na vontade do homem, mas da vontade de Deus. O nascimento proporcionado por Deus não é um nascimento comum. Não é um nascimento onde nós entendemos que há a união entre o homem e uma mulher, na qual o sêmen ele é injetado no óvulo. Não é isso. Não é desse tipo de nascimento que ele está dizendo. Ele está dizendo que aquele que nasce de novo não nasce da vontade da carne, não nasce da vontade do sangue, mas nasce da vontade de Deus.